Obrigada. Prosseguimos ouvindo agora a professora, mestre e doutora em Direito na linha de acesso à Justiça, Ana Carolina Paes Leme, que é da Universidade Federal de Minas Gerais. Tá. Ele já vai passar? Excelentíssimo ministro Edson Fachin, excelentíssima ministra Cátia Arruda, autoridades, senhoras, senhores, bom dia. Meu objetivo hoje aqui é abordar 3 aspectos da atuação das plataformas de transporte. Parecem aspectos tangenciais, mas eu fiz questão de trazer porque acredito que sejam cruciais para o deslinde da questão jurídica. Está passando. Os aspectos são condutas antissindicais, manipulação da jurisprudência e desinformação acerca do vínculo de emprego. As condutas sindicais, elas, em geral, impedem o surgimento de lideranças e obstruem a organização coletiva dos trabalhadores. Um exemplo emblemático do que aconteceu foi o caso do primeiro Uber Black de Belo Horizonte, que lá em 2016, quando eu iniciei minha pesquisa, e ele participou, foi bloqueado pela plataforma Uber. E ele foi bloqueado porque ele criou um grupo de WhatsApp para conversar com os colegas. Na época, isso nem era feito. E a justificativa da Uber para esse bloqueio é que ele estaria fazendo um motim. Esse caso ilustrou que essas empresas de transporte elas tentam silenciar motoristas que buscam se organizar. E não foi um caso isolado. A empresa 99 praticou conduta antissindical contra Karina Trindade, que estava presente ontem aqui na audiência pública. Ela é a presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo do Rio Grande do Sul e estava participando de mediações pré-processuais lá no Tribunal do Rio Grande do Sul e foi bloqueada. Acionou a Justiça e a Justiça reconheceu, existe acórdão do Tribunal do Rio Grande do Sul, reconhecendo que a 99 praticou conduta antissindical contra Karina Trindade, porque aquele ato de bloquear ela, naquele momento da mediação pré-processual, só poderia ser para impedir que ela continuasse atuando como liderança. Além disso, na pesquisa que fiz de doutorado, que foi uma pesquisa de campo, lideranças de São Paulo e do Paraná disseram que receberam propostas de receber uma espécie de salário ou de remuneração para não deixar que nos grupos de WhatsApp o tema do vínculo de emprego fosse para frente. E a frase que eles usaram era assim: a gente iria receber uma remuneração para não deixar que os caras fizessem pressão em cima das plataformas. Então, eu entendi ali que a intenção era mesmo assim, de instaurar uma censura sobre o tema do vínculo de emprego. Ano passado... Ixi, está difícil. Foi. Ano passado, aconteceu uma paralisação nacional dos motoristas no dia 15 de maio de 2023, que foi uma paralisação amplamente divulgada por eles, e acredito que tenha sido a primeira paralisação que uniu lideranças sindicais, diretores de associação, inclusive influenciadores digitais, que são aqueles motoristas que também são youtubers. E 5 dias antes da paralisação, a Uber convocou uma reunião e convidou apenas os motoristas diamante, que, como foi falado ontem, são aqueles que têm melhores notas, estão na Uber há mais tempo, e eles são também influenciadores digitais. Então, eles são formadores de opinião. E, assim, essa reunião foi uma cortina de fumaça, porque foi uma reunião festiva, ofereceram prêmios, brindes para esses motoristas diamante, e o resultado foi incrementar ainda mais o que a gente já sabe que acontece, que a Uber também sabia, que é a fragmentação da categoria. Então, eles começaram a brigar entre si, porque só os motoristas de diamante foram convidados, brigaram com as lideranças sindicais, brigaram com os diretores de associação, 5 dias antes da mobilização nacional. Então, esse episódio mostra como é complexa a auto-organização dos trabalhadores e como essa contra-reação das empresas plataformas é de tamanha proporção que reduz demais mesmo as capacidades de resistência e de mudança social. Bom, além das
condutas antissindicais, lá em 2018, eu fiz uma pesquisa de campo na jurisprudência, porque eu queria descobrir quantas eram as ações trabalhistas de motoristas em face da Uber, em todo o Brasil. E cheguei a um número muito reduzido. Eram 157 ações trabalhistas apenas. Estranhei, porque eram mais de 1,5 milhão de motoristas, e essa pesquisa eu havia feito através de certidão eletrônica de ações trabalhistas, ou seja, um recurso eletrônico. E daí eu decidi fazer uma pesquisa manual e fui vara por vara da cidade de Belo Horizonte, e aí eu descobri os processos arquivados, porque nessa ferramenta eletrônica não constam os arquivados. E nos arquivados, o que eu descobri? Que haviam acordos. E acordos, assim, em valores muito próximos ao da inicial. Um que me chamou muita atenção é o caso do Arthur Soares. Ele estava pedindo 24.478 na inicial. E aí, quando o processo dele foi para o 2º grau e caiu numa turma de desembargadores considerados de vanguarda, a Uber fechou um acordo com ele por 21.000 para ele, mais honorários de 2.940, ou seja, praticamente o valor que ele estava pedindo na inicial. E, em razão deste indício, eu comecei a pesquisar mais e... Estou com dificuldade aqui de passar. E denunciei, junto com a minha orientadora, essa litigância manipulativa da jurisprudência. E, após a publicação desses dados, tribunais como o de Campinas, Amazonas, Roraima, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, inclusive, deixaram de homologar acordos com indícios de manipulação para proteger o acesso à justiça. E o que a gente pode falar sobre essa manipulação do sistema de justiça? Que ela é muito grave. Ela é muito grave. Ela provoca um déficit democrático no debate da questão, porque ela impede que o entendimento da jurisprudência seja livre, porque só uma das partes aparece. E o efeito nos trabalhadores foi de que convenceu esses motoristas de que eles não tinham direitos, porque tinham mais decisões negando o vínculo e menos decisões reconhecendo o vínculo. E, por fim, no momento mais à frente, 2020 para frente, fiz também outra pesquisa de campo, e aí, nesse momento, percebi que os motoristas, realmente, eles verbalizaram assim, acho que o vínculo de emprego não vai ser bom. Não, acho que a CLT não vai ser bom. E era muito estranho, porque a gente estava num contexto de 5 turmas do TST reconhecendo o vínculo. São 8, então, quase que, maioria do TST reconhecendo o vínculo. E aí eu vi que as empresas de aplicativo estavam apostando na disseminação de informações falsas. Porque quando eu perguntava para o motorista assim, por que você não quer a CLT? Ele dizia assim, 4 coisas. 1, só vou poder trabalhar para uma plataforma. 2, só vou trabalhar 8 horas. 3, só vou ganhar um salário mínimo. E 4, nunca mais vou poder recusar corridas. E a gente sabe que a exclusividade nunca foi requisito do vínculo de emprego, a flexibilidade de jornada, ela está prevista no artigo 235 da CLT. Então, a flexibilidade de jornada ela é regra para o motorista. Além disso, a possibilidade de recusa de corridas também está lá na CLT, no 452A. E, assim, o salário mínimo não é um teto, mas um piso. E eles poderiam também fazer a negociação coletiva. Então, o que eu posso afirmar assim? Que não é verdade que os motoristas não querem a CLT. A verdade é que todas essas estratégias que eu trouxe aqui, condutas antissindicais, manipulação do sistema de justiça e disseminação de informações falsas sobre o regime de emprego, criaram uma zona cinzenta, um contexto de indefinição, em que pessoas, instituições e os próprios motoristas não sabem nem mais o que eles são. Se eles são parceiros, microparceiros, usuários, microempresários, consumidores, terceirizado, trabalhador ou empregado. Então, o que essas empresas tentaram fazer, e estão conseguindo, é criar um espaço de não incidência da legislação trabalhista e esconder a realidade que foi muito falada aqui ontem, que existe subordinação, existe controle. Trouxe aqui algumas imagens de processos trabalhistas que estão na minha pesquisa. A Uber controla realmente frenagens suaves, acelerações suaves, ou seja, tem controle de frenagem. A Uber sabe até que horas que o motorista está freando ou acelerando, e se é suave ou brusca. Tem lá estilo de direção,
ela não deixa os motoristas entregar cartões aos usuários, ou seja, o cliente é da Uber, informa quanto às altas taxas de cancelamento, ou seja, exige que o motorista aceite as corridas, traz bônus e oferece bônus para que os motoristas fiquem online, então ela incentiva a habitualidade. E também nas políticas de desativação, vejam, ficar online, ou seja, ela também exige a não eventualidade. Além de interferir totalmente na organização do trabalho, vejo que nessa mensagem fala que os motoristas precisam carregar papel toalha, spray para higienização, material de higienização. Então, assim, organiza mesmo o trabalho, sintetizei aqui nesse slide. Muito disso já foi falado ontem, então não vou repetir. E o que eu quero afirmar aqui no final é o seguinte, bem simples. Quem tenta praticar condutas antissindicais, manipulação da jurisprudência e dissemina informações falsas, só pode ser o empregador. Porque se não tivesse nada para esconder, não faria não teria todas essas estratégias. E aqui, para finalizar, eu só quero mostrar que ontem foi falado que a Uber disse que poderia pagar os direitos para os trabalhadores, e eu vi que realmente no The Intercept saiu uma matéria dizendo que Uber can afford labor protections for drivers. Uber can make any model work. Ou seja, ela própria já declarou que ela pode pagar direitos laborais aos motoristas. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Ana Carolina Paes Leme.